Salve, salve Matilha, tudo bem? Rapport. Você já ouviu falar nessa técnica? Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha mais ou menos 19, 20 anos. Eu visitava os lojistas falando de móveis de alto padrão. Então imagina, um garoto de 19, 20 anos querendo falar sobre um produto de valor agregado. Então o que o cliente fazia muitas das vezes? Me ignorava, me prejulgava como uma pessoa inexperiente ou como uma pessoa muito jovem. Então eu tive que buscar estratégias para conseguir criar uma melhor conexão com esses prospects. E uma delas foi o Rapport. Me ajudou muito nesses anos e hoje eu vou compartilhar com vocês não somente como você pode fazer para criar essa conexão, mas também como você pode treinar. Quando eu comecei a aprender essa técnica, quem eram as pessoas que eu treinava eram os prospects. E no começo é um pouco complicado, porque antes de ficar algo natural, vai ficar robótico. Então é melhor você utilizar outras pessoas, como seus amigos, sua esposa, seu esposo, ou até mesmo você. E é isso que eu quero falar hoje para vocês, para que vocês consigam treinar, afiar o machado antes mesmo de utilizar essas técnicas com os prospects, para que você não queime cartucho. É óbvio que vai chegar um momento que você vai treinar com o seu prospect, mas antes disso você treina na sua casa, você treina com as pessoas que te conhecem, para que não tenha nenhuma confusão, nenhum problema aí durante um atendimento. Então, sem mais delongas, Thiago, solta a vinheta aí que agora a gente vai começar o vídeo. Como sempre, não posso deixar de te convidar a se inscrever no meu canal. É um canal novo, tenho quase 200 inscritos, mas de passo em passo a gente vai chegando lá. Eu tenho certeza que esse canal vai ser algo muito impactante, muito transformador para muitas pessoas. E por isso que toda semana eu estou aqui compartilhando sobre vendas, negócios, sobre as minhas experiências na América Latina vendendo móveis. Então eu te peço, se você não é inscrito ainda, se inscreva, curta o vídeo, comenta aqui abaixo. Se possível, compartilha para o seu amigo. Eu realmente vou ficar muito grato com seu apoio. No vídeo de hoje a gente vai dividir em 5 passos. Primeiro passo, espelhamento do corpo. Segundo passo, ritmo da fala e tom da voz. Terceiro passo, espelhamento de palavras. Quarto passo, olho no olho. E por último, foco no agora. Então, começando pelo espelhamento do corpo. O que você vai fazer? A pessoa vai começar a ter alguns micromovimentos, alguns movimentos, e você vai repetir eles. Não na mesma hora. Espera 2, 3, 5 segundos para começar a repetir. Então, se a pessoa cruzou as pernas, você vai cruzar as pernas. Da mesma maneira que ela cruzou. Se a pessoa cruzou as mãos, colocou em cima da mesa, coçou a cabeça, ficou muito tempo aqui assim, você pode repetir também. E você vai acompanhando os movimentos dela. E isso vai parecer um pouco assim, louco. Mas a partir de alguns minutos, você vai ver que você vai ser a pessoa que vai estar controlando, direcionando os movimentos. Então, como é que a gente testa para ver se está funcionando essa técnica, se você está criando uma conexão? Quando você faz um movimento e ela te repete. É aí que a gente vê se está funcionando ou não. E não te preocupa se não, no começo ela não começar a repetir. É normal, às vezes demora um tempo, ou às vezes vai ser mais fácil ela equalizar o tom da sua voz, e depois eu vou estar falando sobre isso. Então vai com calma, não te cobra por isso e com certeza com o tempo, com a prática, você vai chegar na perfeição. Ok, te falei agora como você pode fazer essa técnica, mas como treinar? Você pode escolher alguns amigos, a sua esposa, o seu esposo, até seus pais. E você pode fazer esse espelhamento do corpo sem falar para eles. Então, se a pessoa cruzou os braços, se a pessoa cruzou as pernas, faça esse movimento durante alguns minutos. Depois tenta você fazer para ver se ela vai repetir. E outra coisa, começa a perceber isso quando você sai. Então, vai sair num bar, em algum lugar, comece a fazer e se perceba. E até percebe as pessoas que estão, por exemplo, um casal que tem uma ligação muito boa. Você vai perceber que eles começam a repetir alguns movimentos. Por quê? Porque eles têm essa conexão. Porque tudo que é semelhante atrai. Então, essa é a ideia de você ser um espelho com essa pessoa, para que ela comece a repetir os seus movimentos e você os movimentos dela. Passo 2. Espelhamento do tom da voz e o ritmo da fala. Então, quando você está falando com alguém que fala muito alto, você vai falar mais alto. Quando é uma pessoa que fala um pouco mais baixo, você vai baixar o tom da sua voz. E principalmente o ritmo da fala. Tem pessoas que falam muito rápido e você vai ter que seguir esse ritmo. E tem pessoas que falam mais pausadamente. Então você tem que ser como um camaleão, se adaptar e equalizar o tom de voz e o ritmo da fala. Ok, mas como você pode treinar? Algo que me ajudou muito foi pegar, por exemplo, uma música que você gosta e do lado dessa música você colocar alguns tons de voz. Eu até fiz um vídeo, vou colocar aqui do lado sobre os 4 tons de voz, que é voz de ouro, voz de prata,
voz de bronze e voz de veludo. Então, ao lado de cada frase, você pode colocar como se fosse um sorteio. Primeira frase, voz de ouro, e você aumenta o tom da sua voz, quase gritando. Depois, voz de prata, uma voz um pouco mais alta. Voz de bronze, uma voz professoral, mais limpa, não tão alta. E por último, a voz de veludo, que é quase sussurrando. Então você vai brincando com essa música, você não precisa cantar, você pode ler essa música. Mas o interessante é você transitar, navegar por esses tons de voz, para quando você falar com alguém que fala muito alto, você conseguir equalizar o tom de voz. Porque o que acontece muito, quando você fala com alguém que fala muito alto, você acaba baixando o tom de voz e fica até um pouco retraído. E o que é diferente é você equalizar esse tom. Que ele vai dizer, nossa, a pessoa é parecida comigo. E essa é a ideia. E pro ritmo da fala, o que você pode fazer? Pegar um texto, um livro que você gosta, até um livro que você já leu, porque daí você já sabe o que vai estar escrito. Você pode falar no começo um pouco devagar e depois começa a acelerar para falar mais rápido. E assim você vai brincando, um pouco mais devagar, depois um pouco mais rápido, e assim você vai treinando isso. Por quê? Quando a gente não treina e a gente fala muito devagar, por exemplo, na hora de falar rápido, acaba travando as palavras, acaba se embaralhando. Então é bom você treinar antes. É como se fosse um músculo. Eu falei nesse vídeo dos 4 tons de voz que a gente precisa treinar. Até fiz um outro vídeo falando sobre aquecimento vocal. Nós precisamos treinar. Antes de qualquer vídeo que eu faço aqui com vocês, eu faço alguns exercícios vocais para que eu consiga ter uma dicção melhor. Casa suja. Até me peguei agora. Então você pode fazer casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Então a mesma coisa funciona no rapport, para que você treine o ritmo da fala e o tom da sua voz. Terceiro passo, espelhamento das palavras. Eu vou dar um exemplo. Eu, alguns meses atrás, talvez um ano, eu tinha o hábito de falar muito realmente. E é uma palavra simples que talvez não tenha muito sentido para você, mas para mim tinha. Se eu começasse a falar com alguém que me falasse assim, realmente, eu ia dizer, nossa, essa pessoa também repete como eu essa palavra. E isso é semelhante. E tudo que é semelhante atrai. Então, se a pessoa repete algumas palavras ou enfatiza alguma palavra específica, você repete, porque ali você vai criando essa conexão. Então, se porventura não deu certo o espelhamento do corpo, vai para o espelhamento do ritmo da voz, ou o ritmo da fala, ou o tom de voz, ou senão você pode ir para o espelhamento das palavras. Essas 3, na minha opinião, são as mais importantes para que você crie essa conexão com ele. Então, quando a gente usa essas palavras, a gente tem que ter muita atenção e principalmente um ouvido muito proativo, muito antenado. Então, como é que você pode treinar isso? Primeiramente, em casa, você pode falar com alguém, anotar algumas palavras, ter essa escuta um pouco mais atenciosa. Então, o que eu faço muito nos atendimentos? Eu levo minha agenda junto e acabo escrevendo o que é mais importante. Porém, para você que está começando ou que talvez nunca usou essa técnica, comece a anotar as palavras que ele repetiu mais de 2 vezes. Então, se ele falou, por exemplo, basicamente, você tem razão, não sei, qualquer palavra você anota. Uma frase que ele repetiu 2 vezes, anota a frase. E tenta colocar alguma palavra que tem nessa frase num argumento que você vai dar para ele. Ou até você pode repetir a mesma frase que ele falou, baseado na frase que você me falou, ou algo assim, você consegue criar essa conexão. Então, o importante para você treinar esse espelhamento de palavras é você ter um papel e uma caneta e sempre estar muito atento ao que está sendo dito, ok? 4º passo. Olho no olho. Parece algo muito simples, muito raso, vamos se dizer, mas eu te pergunto, você tem facilidade de olhar nos olhos das pessoas? Eu não falo só na hora de cumprimentar, mas na hora de você conversar com alguém. Digo pra vocês, já conheci muitas pessoas e quando você fica muito tempo olhando nos olhos das pessoas, elas ficam um pouco retraídas e acabam desviando o olhar. Eu não tô falando pra você ser um lunático que fica olhando o tempo inteiro pro olho do cliente, mas se o cliente se sentir à vontade assim, é muito importante você manter. Então, uma vez eu fiz um curso de coaching e algumas dinâmicas eram parar na frente de uma pessoa e ficar durante 2, 3 minutos olhando nos olhos dela. Isso foi algo que foi muito difícil para mim, porque às vezes eu tinha que desviar, olhar para baixo, olhar para cima. Então, como é que a gente pode treinar esse olho no olho? Algo que me ajudou muito foi você olhar para o espelho. Então você vai no espelho e fica ali 2, 3 minutos olhando para os seus olhos. Pode ter certeza que no começo vai ser um pouco difícil. Talvez até você pode ficar um pouco tonto ou até um pouco retraído, mas isso vai te ajudar. Então, quando você está com o seu cliente te olha nos olhos, não desvie o olhar. Até tem aquela frase, né? Quem fala primeiro perde. Quem desvia o olhar primeiro perde. Então, claro, tem que ver se você não está olhando demais, porque tem clientes que podem sim ficar um pouco retraídos, mas grande parte deles vão querer essa conexão. E quando a gente está olhando muito nos olhos, a gente entra num estado de flow, como se fosse uma pessoa só nessa conversa. 2 almas se encontram formando essa conexão. Então, por isso que é tão importante o olho no olho. Parece algo simples, mas novamente eu falo, é de extrema importância. E tem até antigos, o meu avô falava muito isso,
olha no meu olho. Então isso traz essa confiança, traz essa serenidade para a conversa. Então olhe no olho do seu cliente. Quinto e último passo, foco no agora. Outra coisa que parece clichê, mas hoje com os celulares, com a internet, as pessoas acabam muito desvirtuadas, pensando muito no amanhã ou no ontem e acabam não vivenciando o agora. E algo que me falaram uma vez que fez muito sentido para mim foi que quando eu estou atendendo um cliente, é como se eu fosse um médico, como se eu estivesse fazendo uma consulta, que ele fosse meu paciente e eu estivesse fazendo a minha anamnese. Então, como é que você pode imaginar esse momento? Como se você estivesse doando para o seu prospect, para o seu cliente, o seu tempo. Quando a gente imagina isso, nós conseguimos estar 100% no aqui e no agora. E também algo que você pode fazer, vou ser sincero para vocês, não é todo dia que eu faço, mas quando eu estou um pouco desfocado, algo do tipo, eu medito. Então, você pode fazer uma meditação guiada, você pode fazer uma meditação só a música, com uma frequência, por exemplo, para te gerar mais dopamina, mais serotonina, o que você achar mais importante, isso vai trazer você para aquele momento. Então, o importante é você se concentrar na sua respiração e tá aqui no agora. Da mesma maneira quando você estiver sentado na frente do cliente. Então, eu quando estou com o cliente, dificilmente eu atendo um telefone, dificilmente eu me desvirtuo, porque eu estou ali. E já tive alguns feedbacks de clientes meus falando, pô, Edson, o que eu acho legal de quando a gente está em atendimento é que tu realmente está me escutando, tu está presente, estás aqui. E eu acho que esse é um grande diferencial. Novamente eu repito, parece ser clichê, mas eu te pergunto, se avalie quando você está em atendimento, se você está com o seu pensamento naquele momento ou está pensando já no próximo atendimento ou no que você vai fazer no final de semana. Analise. Tenho certeza que talvez você vai se pegar às vezes fugindo do aqui e do agora. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar para vocês que eu já tinha feito esse vídeo de rapport há alguns meses atrás, eu não sei se já deu um ano, mas mais ou menos. Eu vou colocar ele até aqui do lado. Eu quero motivar vocês a fazer as coisas. Eu tinha escutado algumas vezes a frase antes feito do que perfeito. E quando eu comecei esse canal, eu ficava me exigindo demais. Porque meus vídeos têm que estar 100% com qualidade, com som, com imagem e tudo. E eu comecei os 4 primeiros vídeos, eu fiz com o videomaker, eles eram muito bons e tudo mais, só que depois que eu comecei a viajar, eu quis fazer durante a semana, um vídeo por semana. E, obviamente, eu não tinha experiência, então eu acabava perdendo a qualidade de som, de imagem e etc. Posso dizer uma coisa? Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje, vendo este vídeo aqui de rapport que eu fiz nos 4 dedos, lá no Uruguai, eu vejo o quanto melhorou a minha dicção, a minha comunicação, o microfone de lapela, que antes eu não tinha. Então, se você puder, veja esse vídeo. É um vídeo mais curto, mas eu falei um pouco sobre isso que eu tô falando para vocês hoje de maneira diferente, mas com muita interferência de vento, com muita interferência de luz. Então, te sugiro a fazer. Antes feito do que perfeito. Com certeza não vai impactar tantas pessoas, mas pelo menos você vai fazer. E assim você pode ver aonde errou e corrigir, como eu estou fazendo hoje. E não importa, às vezes eu posto um vídeo no Instagram, dá 200, 300 visualizações, tá tudo bem. Outro dia eu posto, dá 8 mil, dá 9 mil, ótimo. O importante é fazer. Então, tome posse dessa frase que eu tenho certeza que vai te motivar a continuar fazendo suas coisas sem se preocupar com o julgamento, com as pessoas que vão dizer de você. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui abaixo, de curtir o vídeo e, se possível, compartilhar para algum amigo de vocês. A gente se vê semana que vem, na quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui no meu canal. Desejo para vocês uma excelente semana, com muitas vendas, com muitos negócios e um forte abraço. Valeu, Matilha!